Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bora para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um caso que aconteceu na Finlândia, nas margens do Lago Boron, em 1960. É um caso que até hoje não tem solução, não foi encontrado um suspeito, e é isso. Gostaria de pedir para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no canal e compartilharem com quem vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo. Vai me ajudar muito a crescer o canal. Sem mais delongas, bora para esse caso de hoje que está muito legal. No dia 4 de junho de 1960, a vida de 4 jovens mudaria para sempre. Duas amigas, a Mayla Irmelli e a Anja Tulik. Não vou saber dizer certos nomes, com certeza tá errado, mas é isso aí, eu vou deixar escrito pra vocês. As duas tinham 15 anos e eram moradoras da cidade de Espoo, na Finlândia. Nesse 4 de junho, as duas resolveram acampar e nisso elas resolveram levar seus namorados, que ambos tinham 18 anos na época. O nome deles era Seppo Antero Boisman e Nils William Gustafsson. Já na manhã do dia 5, aconteceu algo terrível, entre as 4 e as 6 horas da manhã. A Mayla, a Anja e o Boisman foram espancados e esfaqueados até a morte. O único sobrevivente foi o Gustafsson. Eu tenho que ir dando uma olhada nos nomes, porque esses nomes eu não consigo gravar de jeito nenhum. Primeiramente, as vítimas foram vistas por um grupo de garotos que estavam caçando passarinhos no local. Eles avistaram o acampamento todo desabado ali próximo da margem do rio. Isso foi por volta das 6 horas da manhã. Esse grupo de garotos também relatou que viu um homem loiro se afastando da cena do crime. Porém, os corpos só foram encontrados às 11 horas da manhã por um carpinteiro chamado Risto Siren, que estava passando no local. Assim que ele avistou a cena do crime, ele entrou em contato com a polícia, que chegou por volta do meio-dia. Ou seja, já fazia mais de 6 horas que as vítimas estavam mortas. A polícia encontrou foi o seguinte. Vou descrever para vocês a cena do crime. Então, se vocês não quiserem saber, pula aí uns segundos. Os corpos de Tulik e Boisman estavam dentro da barraca ainda, mas o da Mayla estava para fora da barraca, ao lado do Gustafsson. A Mayla, inclusive, foi a vítima que ficou em pior situação. Ela foi esfaqueada com certeza, mesmo depois que ela já tinha morrido. E ela estava nua da cintura para baixo. O Gustafsson, que foi o sobrevivente, passou o resto do ano contando inúmeras histórias para a polícia, inúmeras versões. Só que elas eram inconsistentes e contraditórias. Havia muitos elementos contraditórios na cena do crime. Por exemplo, os corpos da Tulik e do Boisman, eles estavam dentro da barraca, mas quem os atacou de fora da barraca. O assassino usou uma faca e um objeto não identificado. Ambas as armas nunca foram encontradas. Para variar, a polícia cometeu o erro gravíssimo de não ter isolado adequadamente a área do crime. A área foi totalmente comprometida, com muita gente passando por ali, muitos DNAs, muitas pegadas. As únicas evidências mesmo que eles encontraram foi os sapatos do Gustafsson, a uns 800 metros da barraca, com algumas roupas dele, inclusive. O sapato estava coberto de sangue. Esse sangue era de todas as vítimas, dos 3 amigos, menos do Gustafsson, que foi o sobrevivente. E, além disso, a polícia reparou que tinha algumas coisas estranhas na cena do crime. Por exemplo, que as chaves das motos dos adolescentes, eles nunca encontraram, mas as motos estavam lá, não foram roubadas. Vamos falar então dos suspeitos. O primeiro suspeito que a polícia destacou foi o Carl Valdemar Gillström. Vamos chamá-lo de Carl só. Ele tinha um estabelecimento nas proximidades da margem do rio. E esse homem, o Carl, tinha fama de ser muito agressivo e tratar super mal os campistas que iam lá. Ele chegava a jogar pedras, segundo relatos. Como ele virou um suspeito, a polícia foi interrogar a sua esposa.
que deu um álibi para ele, dizendo que ele estava em casa naquela noite com ela, então não poderia ser ele. Curiosamente, o Carl morreu afogado nesse mesmo rio alguns anos depois. Diz que um provável suicídio, mas não se sabe também. E isso tornou impossível a coleta do DNA do Carl para as evidências, que a polícia foi pedindo ao longo dos anos porque antes não tinha. Outra curiosidade também é que a sua esposa, quando estava no leito de morte, ela revelou que na verdade aquele álibi dele não era real, ela estava sob ameaça dele e por isso que ela disse que ele estava junto com ela naquela noite, mas que não estava. Um segundo suspeito foi colocado na lista da polícia também, que foi o Hans Essmann, e desconfiava-se que ele era um ex-espião da KGB, que é a principal organização de serviços secretos da União Soviética. Ele entrou na lista de suspeitos porque um dia depois do crime, ele deu entrada num hospital próximo com as roupas todas sujas com manchas vermelhas e as unhas muito sujas. A equipe do hospital disse à polícia que era sangue, sim, na roupa dele. Porém, nunca foi testado DNA, nunca nada. E ele simplesmente tinha um álibi muito sólido e a polícia descartou ele como suspeito. E o Hans também tinha cabelos loiros e longos. E logo em seguida do crime, ele cortou o cabelo. Então a única prisão que teve realmente por conta deste caso, desse assassinato, foi 44 anos depois do incidente. Foi só em março de 2004, então, que ocorreu a primeira prisão de um terceiro suspeito, que era o Gustafsson, o único sobrevivente. Segundo a polícia, por conta do sapato dele, que tinha sangue de todas as vítimas menos dele, ele foi enquadrado como suspeito e ele chegou a ser preso. Então, para ele ser preso, a promotoria teve que montar uma explicação do que aconteceu para poder julgar ele como culpado. A explicação dada pela promotoria foi de que o Gustafsson teria começado a beber e teve uma discussão acabando em briga com a sua namorada Mayla. O Gustafsson já estava embriagado e o Boisman resolveu se intrometer nessa briga para apaziguar as coisas e os dois acabaram brigando e saindo na mão, literalmente. E nisso, o Gustafsson acabou ficando gravemente ferido. O Gustafsson estava com a mandíbula quebrada, alguns ossos faciais quebrados e estava com uma contusão. Mais perto das outras vítimas, ele foi o que menos teve ferimentos, o que menos sofreu agressões. Então, supostamente, o Gustafsson perdeu essa briga que ele teve com o Boisman. Por isso que ele ficou tão machucado. E ficou muito irritado também. Então, depois de perder a luta, ele sai de perto um pouco do acampamento. E quando ele volta, os dois amigos estão dentro da barraca, o Boisman e a sua namorada. E depois ele mata as testemunhas também, justamente para ninguém poder acusar ele. Já a defesa do Gustafsson afirmou que se os dois tivessem brigado realmente, ele não teria conseguido matar os 3 amigos com os ferimentos que ele tinha, porque eram ferimentos graves. Assim como ele também não teria condições de esconder o sapato dele a 800 metros do acampamento. Ele não teria condições de fazer toda essa caminhada. Então, o Gustafsson foi condenado à prisão perpétua e ele ficou preso por 1 ano. Nesse tempo, seus advogados entraram com apelação e ele acabou sendo absolvido de todas as acusações de todos os crimes. Até hoje, alguns suspeitam dele justamente por ele não se lembrar de nada. Inclusive, um repórter pergunta para ele como que ele sabe que ele é inocente se ele não lembra de nada. Mas ele apenas responde que ele é inocente. E é muito estranho a forma que ele foi a vítima com menos ferimentos. Os ferimentos foram os mais leves. E por que ele? Por que ele foi absolvido disso? Por que pouparam ele?
Esse é um dos casos de maior mistério da Finlândia, que não tem solução, não tem nenhuma evidências até hoje. Gustafsson segue sua vida, está em liberdade, as acusações foram todas retiradas. Muito provavelmente, todas as pessoas que vão acampar próximo ao lago contam essa história, porque ficou muito famosa e é um grande mistério. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma como eu narrei, da forma como eu escrevi o roteiro. Eu fiz com muito carinho, inclusive eu estou regravando esse vídeo porque eu gravei ele e eu achei que ficou muito ruim e resolvi aprimorar um pouquinho pra vocês. Então, me valorizem, por favor. E é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo caso. Tchau!